professor Rodrigo Nascimento, eu sou professor adjunto do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, o campus Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte, Sertão, e estou muito contente, feliz de receber esse convite da professora Ana Paula Gugel para mediar essa sessão. A minha relação com a sintaxe vem desde o mestrado, né? E é um grande prazer estar mediando sessões aqui num evento tão importante em nível de Brasil, né? Dentro da nossa programação, nós teremos 3 trabalhos, né? No caso, os trabalhos que estão para serem apresentados aqui são o trabalho Processo de Expansão Urbana de Itabuna, um estudo sobre a transformação configuracional diacrônica, de Mariana Daltro e Valério Medeiros, Expansão Urbana e Periferização na cidade de Santo Amaro, Bahia, 1893 a 2025, de Flória Gessia Oliveira Moraes, e Entre o Rio, o Estuário e o Mar, Aspectos Históricos e Morfológicos da Expansão Urbana de João Pessoa, Paraíba, de Mariana Daltro, Ricardo Pinto, Valério Medeiros, Ana Elizabeth Almeida Medeiros. Os apresentadores terão aí entre 10 a 15 minutos, entre 10 e 15 minutos de apresentação. E a sugestão que eu dou é que depois das apresentações nós possamos abrir para o debate, para a mesa, né? Desde já agradeço a presença de todos, né? E pela ordem aqui, acredito que seria pelo início, né, o processo de expansão urbana de Itabuna, de Mariana Daltro e Valério Medeiros, né? É, Se caso houver alguma concordância entre os apresentadores, há a possibilidade de troca aí da ordem, mas talvez, seguindo essa ordem, também não temos tantos problemas. Não é isso? Os autores do primeiro trabalho se encontram na sessão? Sim, sou eu que vou apresentar. Joia, joia, Mariana. Pode compartilhar sua tela, por gentileza, eu agradeço, viu? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Aqui está ok. Tá? Aqui está ok. Bom, é, então vamos começar. Posso começar? Sim, sim, já estou marcando o tempo aqui. Quando tiver pertinho, com 10 minutos, perto dos 10 minutos, assim, faltando uns 2 ou 3 minutos, eu já comunico, tá certo? Certo. O ruído externo está atrapalhando a apresentação? Vocês conseguem me escutar bem? Aqui eu escuto perfeitamente. Certo, é porque eu estou sem o microfone e não vou conseguir isolar. Tá Pronto. bom. Bom dia a todos e a todas. Eu vou apresentar aqui o trabalho intitulado Processo de Expansão Urbana de Itabuna, Bahia, um estudo sobre transformação diacrônica. É, Bom, esse artigo, ele foi produzido por mim, que sou Mariana, eu sou doutoranda na UNB, e por Valério, que é meu orientador, mas esse trabalho em específico, ele foi fruto de uma disciplina chamada Espaço é, e Organização Social, que é ministrado pelo professor Valério, e aí por isso que eu escolhi aí Itabuna para trabalhar na disciplina. Bom, a investigação ela tem como objetivo principal analisar os aspectos morfológicos da expansão urbana do município de Itabuna, confrontando os resultados com as médias brasileiras. E essa investigação ela passa por uma lente teórica. Então, alguns autores que eu usei como embasamento e também para reforçar os meus achados foram os trabalhos de Lynch, de Cullen, de Klossdorff, que fala sobre essa relação entre espaço e sociedade. E também é, trabalhos relacionados à sintaxe, que também já estudaram aí essas cidades de forma tanto uma análise histórica comparada aí com as épocas de todas as cidades.
Esse trabalho ele tem como premissa central identificar que a forma urbana ela não é um produto passivo. A configuração condiciona as pessoas, como as pessoas elas vão usar o espaço. Então, alguns autores citam que aqui no Brasil surgiu o que eles ditam como Escola Brasileira de Sintaxe, que foi a adoção da sintaxe do espaço em pesquisas históricas, tem sido recorrente enquanto estratégia complementar a investigações diacrônica, que linka aí com todo o acervo do trabalho do Valério, com mais de 850 municípios. Então, no cenário mundial, inclusive, já em alguns congressos de sintaxe, a gente tem esses aqui citados, e também no cenário nacional, cenário mundial e cenário nacional. Então, essas pesquisas, elas buscam compreender essas dinâmicas socioespaciais ao longo do tempo, por meio do estudo da forma urbana, explorando justamente a importância aí do uso da ferramenta para compreender esses processos. Bom, falando um pouquinho de Tabuna, durante a disciplina, eu escolhi a cidade de Tabuna por ter nascido lá e também dentro do trabalho aí vasto que Valério faz, ainda não tinha um mapa axial da cidade. Então, esse mapa ele foi produzido do zero por mim e com a revisão do Valério. Então, Itabuna ela fica numa posição ali estratégica, localizada no sul da Bahia, e atualmente ela é um polo regional, tem um apoio direto a uma rede aí de mais de 41 municípios, uma densidade habitacional alta, e também, como vocês podem ver aqui na imagem, ela fica aí no entroncamento entre BRs importantes para a passagem aí na Bahia. Então, temos a BR-415 e a 101. Então, fica aí nesse entroncamento. E também falar um pouquinho dessa transição econômica, que na época do boom da cidade, a gente tem aí o apogeu, o histórico do cacau, e atualmente, depois desse declínio do cacau com a presença da vassoura de bruxa, é, Itabuna se tornou um grande polo aí de comércios e serviços. Aqui a gente tem algumas imagens da cidade e logo de cara dá para vocês entenderem essa diferença aí em relação à morfologia urbana. Então a gente tem esse grande rio que corta a cidade literalmente aí em duas partes e a gente precisa conectar esses espaços tornando para tornar aí a cidade acessível às pessoas. Então, como procedimentos metodológicos, a gente tem aí as manchas de expansão. Eu consegui essas manchas de expansão a partir aí de 1910 de Rocha e Andrade. As demais foi por meio de visualizações no Google Maps e também por meio de dados históricos. Então, eu tentei linkar essas descrições à mancha. E conseguir representar aí, fazer essa representação linear da cidade. Foram 6 épocas, então, primeiro passo, esses recortes, lembrando, são apenas uma aproximação de acordo com as descrições da literatura. Pode haver, sim, disparidades com arruamento efetivamente existente a cada época, já que eu não tive dados suficientes assim, do arruamento original. Então, primeiro mapas axiais, depois a produção desses mapas de segmentos e a extração aí de variáveis. Dentro dessas variáveis, a gente tem 7 geométricas e 7 topológicas, como vocês podem ver aí. Eu vou passar rapidamente por causa do tempo e focar um pouquinho nos resultados. Mas desde já as geométricas relacionam-se com a estrutura do sistema em si, então áreas, números de eixos, quantitativo, e as topológicas referentes a essas medidas que a gente consegue extrair a partir do uso da sintaxe espacial. Bom, então, iniciando aqui, a gente pode perceber esse núcleo inicial da cidade pequeno, ele foi concebido aí através antigamente era chamado de Arraial de Tabocas, então eram justamente essas pessoas que trafegavam aí na cidade e conseguiram pousar ali próximo ao rio, como a gente tem esse rio como um elemento aí morfológico muito importante para a cidade. E logo depois a cidade começa a crescer a partir ali de 1910.
de forma ainda um pouco significativa, mas a gente já consegue ver algumas ruas integradas na cidade, como a Avenida Cinquentenário, que atualmente também tem, também é uma das mais integradas, acometendo aí comércio e serviços para a área, e a presença de uma ponte, que hoje em dia não existe mais, mas que foi criada aí para unir esses lados entre o lado leste e oeste da cidade. Bom, Itabuna, ela começa a crescer e se expandir. A gente tem aqui essas imagens de 1940 e de 70 do mapa axial global, de integração global. Então, a malha, ela basicamente ela triplica desde o início da cidade, com abertura principalmente de novas direções em volta ali desse rio. E depois, em 1970, a gente já percebe aí essa construção de pontes, que eu chamo como se fosse essa costura aí do rio, entre lados, deixando a cidade mais integrada. Até 1970, a gente tinha ali esse núcleo de integração muito centralizado, que hoje em dia a gente chama do bairro centro, o centro da cidade. E atualmente, o que, que a gente percebe aí de 1970 para 2000 existiu um boom de crescimento urbano, também devido ao surgimento dessas pontes. A gente tem a expansão acelerada da cidade, e também novas centralidades urbanas. É, então, já aqui passando para a leitura comparada, entendendo um pouco dessa evolução, a gente tem esse boom, como vocês puderam observar nas imagens do mapa axial, a partir de 1970, e aqui a gente tem as manchas aí de expansão da cidade. Com relação às medidas, essas medidas elas foram extraídas dessa forma porque o trabalho de Valério ele já tem essa metodologia, então permite essa comparação com outras médias de cidades brasileiras. E a gente percebe aqui entre as principais, a área, que cresce aí bastante, é o número de eixos e o número de segmentos. Então, quanto maior, quando a gente observa aí as variáveis geométricas em comparação com as variáveis topológicas, a gente percebe uma cidade mais desconectadas, com essas médias de integração diminuindo ao longo do tempo, de sinergia e inteligibilidade também, de Né e Nash. Quanto maior, mais desconectada e menos legível. 2 minutos, viu, Maria? Certo. Com relação ao... Então, a gente tem aqui as principais, né, as principais variáveis, com essa tendência diminuindo à medida que a cidade cresce. 1970, a gente tem um marco de expansão, então a gente percebe esse gráfico aqui, já comparando com outras cidades brasileiras, bem parecido aí essa questão aí do crescimento. Então, Itabuna se expande de modo menos acelerado quando comparada com outras cidades brasileiras. No entanto, mantém uma crescente similar em relação ao número de eixos, o que torna uma cidade com estrutura mais compacta ou menos dispersa. Aqui a gente tem os mapas, os gráficos de integração, comparado também com outras cidades, então a gente percebe esse acompanhamento aí. Então, a partir de 1970, tem um declínio na integração, tanto brasileira quanto de Itabuna, e nas últimas décadas o processo de expansão de Itabuna tem sido mais fragmentado, descontínuo. Ademais, o processo de fragmentação pode ter contribuído para um menor desempenho urbano da cidade estudada. E cada vez maior, menos legível, como vocês podem ver aí nas medidas de sinergia e inteligibilidade. Ela é consideravelmente um pouco menor do que as médias brasileiras. Então, tem uma diminuição significativa aí da capacidade de orientação e localização no espaço. Bom, por fim, como considerações finais, eu cito aqui esses vetores de expansão e de fragmentação. Então, Itabuna ela cresce de modo fragmentado e com espaços descontínuos e irregulares na malha urbana, principalmente fruto aí dessa topografia, hidrografia, enfim, que também afeta essas medidas de acessibilidade. Também observamos aí a homogeneização de algumas medidas, então padrões similares com algumas métricas brasileiras.
E, por fim, o planejamento e desenho urbano. Então, a investigação ela fornece subsídios para o entendimento dessa dinâmica. E a ideia é que os municípios eles utilizem desses dados para fornecer aí um planejamento e desenho urbano em favor de uma cidade mais integrada, conectada e legível para as pessoas. Aqui tem as referências usadas, e é isso. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Cumpriu o tempo direitinho, foi bem precisa. Muito obrigado. A gente faz Eu os que comentários agradeço. no final, né? Sim. O próximo trabalho, a expansão urbana e periferização na zona, na cidade de Santo Amaro, né, na Bahia, apresentados aí por Flora Egécia Oliveira Moraes. E aí, Flora, você pode, né, testar aqui sua tela ou compartilhar para a gente começar a sua apresentação. Certo. Bom dia a Bom todas as dia. pessoas. Eu estou no UNB, a internet está bem mais ou menos, então eu vou ficar com a câmera desligada, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Para não correr o risco de travar. Vou compartilhar a tela. Um segundo, por favor. Estou abrindo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Inteira? Tá inteira? Tá bom. Então, eu vou iniciar. O meu nome é Flora. Eu vou apresentar esse artigo que eu escrevi, chamado Expansão Urbana e Periferização na cidade de Santo Amaro, Bahia, 1893 a 2025. Esse artigo é fruto de uma disciplina da pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do UNB, a disciplina Espaço e Organização Social, do É, professor. Oi? não, é porque aqui, eu não sei se para os outros, Flora, Para mim também. tá, a Para mim tela tá tá uma tela preta, assim. escura. É, Isso. desculpe a interrupção, viu? Só para lhe advertir, acho que você também não notou, mas aqui a gente Não, tá. não havia notado. Assim vocês estão vendo? Sim, Sim, Assim, assim sim, agora sim. sim. Tá, então eu vou deixar assim que não é tela inteira, mas está aparecendo. Tá tá bom? certo. Tá ok, tá ok. Se Certo. não for lhe atrapalhar também na sua dinâmica aí, viu? Não, tranquilo. Bom, a partir desse artigo, eu busco compreender, por meio da análise diacrônica, os processos de formação das periferias urbanas de Santo Amaro, Bahia, ao longo desse recorte temporal escolhido, que se inicia, né, em 1893 e se encerra em 2025. Nosso objetivo também é investigar como a morfologia urbana evoluiu durante esse período determinado por meio de marcos representativos. Bom, então, um ponto de compreensão é a segregação e fragmentação espacial dessa cidade de Santo Amaro, compreender como isso se deu no decorrer desses séculos analisados, entender também quais as similaridades com a dinâmica brasileira de crescimento de cidades, principalmente compreendendo que Santo Amaro é uma cidade de origem colonial, que tem um comportamento de crescimento, né, que nós identificamos também como similar a outras cidades desse mesmo período. E Santo Amaro foi uma cidade que surgiu ali na Baía de Todos os Santos, que é a segunda maior baía brasileira, e que desde o século XVI teve um movimento de agroexportação a partir do sistema hidroviário muito expandido. Isso muito influenciado também pela capital da Bahia, que surge ali 10 anos antes, que é Salvador, que exportava muitos produtos para a Europa, e Santa Amaro acabou por fazer parte desse sistema, passando produtos para Salvador a partir do sistema hidroviário. E a gente vai compreender, né, no decorrer da apresentação do trabalho, a importância do rio na expansão dessa cidade.
Ela foi colonizada em 1559, tornou-se vila em 1727, se instituiu cidade em 1837 e nasceu às margens do rio Traribe. E esse nascimento foi próximo ao desembocar do rio Subaré, que um pouco mais para frente se torna o principal fluxo hidroviário dessa cidade. Atualmente, é uma cidade que tem 57.800 habitantes e tem 5.349 quilômetros quadrados. Inicialmente, né, no início no nascimento da cidade, ela tinha cerca de 300 metros quadrados ali no século, ali, né, em 1579 adiante, nesse século. Foi uma cidade que sofreu colonização portuguesa. Essa colonização portuguesa influenciou muito religiosamente esse território e, ao estudar essa expansão urbana, é evidente que os templos religiosos da cidade são marcos centrais de crescimento, como a gente vai mostrar um pouco a seguir, e os povos tupinambá eram os povos que habitavam originalmente esse território de Santo Amaro. Aqui alguns marcos locais, sendo a Capela da Nossa Senhora do Rosário, a Capela de Santo Amaro e o Solar. Aqui nesse mapa eu identifico esses pontos, esses marcos, que são ligados, né, à religiosidade, como eu observei anteriormente, e se nota que a cidade, né, que esses locais fazem parte da coluna da cidade, a expansão está em volta desses pontos e em volta do rio. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre a dinâmica socioeconômica, tendo em visto que é um dos fatores, né, relevantes da nossa pesquisa. Aqui nós temos o grau de urbanização comparativo de 1991 a 2010, em que se compara Brasil, Bahia e Santo Amaro. Em 1991, nota-se que Santo Amaro está com um grau próximo à média brasileira, superior ao estado da Bahia, porém, com o passar aí de 2 décadas, nota-se que o grau de urbanização de Santo Amaro praticamente se estagna e tanto o grau de urbanização brasileiro quanto do estado da Bahia, ao contrário, aumentam. Então, nós temos essa compreensão também dentro do nosso estudo que, por volta de 1990, houve essa estagnação do crescimento, sendo que nas décadas anteriores houveram vários saltos importantes. Nesse gráfico à direita, acima, a gente tem a quantidade de população de Santo Amaro que vive em área urbana e a que vive em área rural, sendo a que vive em área rural cerca de 9.000 pessoas e a que vive em área urbana aproximadamente 37.000 pessoas. A gente também tem um percentual de alfabetização de crianças em Santo Amaro, em que a gente nota um destaque de alfabetização em relação a Campinhos e a Cupe, que são cidades muito próximas de Santo Amaro, também do interior, também do Recôncavo Baiano. Aqui a pirâmide etária, em que se predominam as pessoas jovens, ali entre 10 e 24 anos, e também os dados relacionados à população de mulheres e homens, que é quase equilibrado, 48% de homens e 52% de mulheres. Outro fator, consideramos relevante para esse estudo, é o perfil racial, em que 50,9% da população se autodeclara preta, 43,1% se autodeclara parda e apenas 5,8% se autodeclara branca, sobrando menos de 1% aí para pessoas amarelas e indígenas. E a média salarial também, das pessoas chefes de família de Santo Amaro, dando a compreender que a média é baixa, porque a maior parte da população recebe entre meio salário mínimo e 2 salários mínimos.
Aqui algumas imagens da cidade, imagens que é notável o rio, né, passando pelo centro da cidade, um dos marcos religiosos da cidade, as praças. Aqui nós temos também imagens à esquerda, imagem de uma via mais localizada na periferia da cidade, em que se nota que o grau de urbanização é inferior ao centro da cidade. Uma foto aérea que mostra que dá para ver bem essa mancha gráfica de Santo Amaro, né, que lembra até um lagarto, assim, tem essa ponta, essa cauda, e acima uma imagem mais antiga da cidade no século passado. 2 minutos, Localização. viu, Flora? Eita. Nossa, passou rápido. Tá, então, Mas a gente bom, pode dar uma ampliadazinha, já que é de 10 a 15, então pode ir com tranquilidade. tá bom. Então, tranquilo. Agora sobre a metodologia. Bom, como eu formei anteriormente, essa pesquisa foi desenvolvida numa disciplina da Universidade de Brasília. Nós selecionamos essas imagens da cidade no software do Google Maps, trouxemos para o QGIS para fazer um desenho de representação linear, fizemos uma pesquisa bibliográfica para encontrar manchas de expansão urbana de anos anteriores, sendo 1853 o ano mais antigo. A partir daí, né, desenhei polígonos de cada mancha. A partir desse desenho, processei esses mapas do DeftMap X, e a partir dos mapas axiais e de segmento, a gente fez utilizou uma tabela para construção desses dados, de modo que pudéssemos comparar essa expansão com a média brasileira. Então, aqui estão algumas manchas urbanas, aqui os polígonos, aqui os mapas processados. E aqui eu vou falar rapidamente algumas observações sobre cada ano. Ali no início, né, se começou a cidade perto, próxima à Igreja Nossa Senhora da Purificação, o crescimento foi mais orgânico, baixo número de linhas e alta integração no centro, concentração de conectividade em poucas vias principais. Já em 1959, que é o segundo ano que nós conseguimos analisar, há uma expansão que ultrapassa o núcleo histórico. Nem todos os segmentos já estão tão próximos do Rio como nas primeiras décadas. O crescimento percentual é alto, é de 381% comparado ao primeiro ano, e o centro urbano está mais consolidado, e as áreas periféricas começam ali a aparecer. Em 76, há um crescimento muito significativo de vias, a expansão, a cidade se expande pelo Rio, novos bairros se formam e há mais fragmentação espacial. Já em 98, há uma urbanização acelerada, crescimento para as áreas que antes eram mais rurais, há uma queda da média de conectividade. Em 2010, a maior expansão nas áreas periféricas, elas ficam mais evidentes, a gente visualiza mais segmentos de integração baixa na cidade, há mais estabilidade no centro, há muitos loteamentos com pouca conexão, que nós atribuímos às áreas periféricas, e há uma queda na conectividade. Em 2025, o centro urbano permanece na mesma área, mas mais expandido, a malha urbana aumenta, com ênfase nas áreas periféricas, e alguns eixos radiais apresentaram leve melhora de integração. Aqui uma tabela, principalmente para a gente observar o crescimento relativo da área, em que se nota ali que na década de 90 se estabiliza, entre a década de 70 e 90 se estabiliza. Aqui também outra tabela, em que a gente pode observar o NEM e o NESH. E, por fim, esses gráficos comparando a expansão urbana de integração global da média brasileira em Santo Amaro, sendo a linha vermelha Santo Amaro, e que a expansão urbana
observando a conectividade, também comparando com a média brasileira, sendo a linha vermelha de Santo Amaro. Então, a conclusão é que o núcleo urbano se mantém ali até o ano de 2025. As periferias com baixa integração espacial e conectividade limitada ao centro. O núcleo central é coeso e a periferia é marcada por um processo de segregação espacial que se intensifica a partir de 98. E ali na década de 90, há uma estagnação no crescimento urbano e os espaços religiosos, que no caso são igrejas, permanecem sendo marcos territoriais para essa expansão urbana. É isso. Obrigada. Ok, Flora, muito obrigado. E agora deu direitinho para concluir com tranquilidade, né? Sobrando um pouquinho de tempo. Seguindo nossas apresentações aqui desta sessão, né, temos o trabalho de Mariana Daltro, novamente, Ricardo Pinto, Valério Medeiros e Ana Elizabeth Almeida Medeiros, entre o rio, o estuário e o mar, aspectos históricos e morfológicos da expansão urbana de João Pessoa. Podem começar e ficar à vontade na hora de apresentar, tá bom? Mariana, podemos? Sim, podemos. Bom dia a todas as pessoas. O título do nosso trabalho é Entre o Rio, o Estuário e o Mar, aspectos históricos e morfológicos da expansão urbana de João Pessoa, na Paraíba. Eu me chamo Ricardo Costa, sou doutorando da FAO-UNB. E eu sou Mariana, também sou doutoranda da UNB, e esse artigo a gente fez junto com os nossos orientadores, que o meu orientador é o Valério Augusto, e também tem a orientadora Ana Elizabeth de Almeida Medeiros, também da UNB. Bom, nesse trabalho, nós temos três objetivos de investigação, né? A conexão histórica, que basicamente é compreender em que medida a conexão entre o rio, o estuário e o oceano, desde o período da fundação da cidade, em 1585, direcionou os fluxos de ocupação urbana, a evolução morfológica, mapeando e analisando os impactos deste crescimento urbano, né, observando questões como deslocamento, de centralidade, a fragmentação da malha viária ao longo do tempo, e trazendo essas análises, né, para o contexto nacional, comparando o desempenho configuracional diacrônico de João Pessoa com as médias das demais cidades brasileiras. Este trabalho ele mantém um diálogo com outros estudos. Só um minutinho aqui, deixa eu só minimizar aqui, pronto. Esse trabalho mantém um diálogo com outros estudos, né, como de Trigueiro e Medeiros, Natal, Coelho em Brasília, Carvalho em Aracaju e Sudério e Medeiros em Manaus, que evidenciam a aplicabilidade da sintaxe do espaço em investigações diacrônicas sobre história urbana, como argumenta Giffith. Essa abordagem articulada dados históricos nos permite a compreensão de dinâmicas socioespaciais, deslocamentos de centralidades, que é um dos objetivos, e a influência de fatores como topografia, expansão urbana e localização do sítio fundador na estruturação das cidades ao longo do tempo. Aqui, só para situar, né, a localização de João Pessoa no estado da Paraíba e no Brasil, e os procedimentos metodológicos, né, que nós trabalhamos basicamente em duas fases, né? Na primeira, a análise histórica e documental, né, que se refere à questão das consultas, as fontes primárias, como mapas históricos, registros oficiais e pesquisas em geral. Na segunda fase, a sintaxe do espaço, a partir de 14 recortes temporais, que vai de 1635 a 2020, baseados em mapas axiais de Castro e Donegan, com a extração de 7 variáveis geométricas e 7 variáveis topológicas, né? O que nos fez chegar à interpretação do espaço a partir de uma visão sistêmica. Aqui, como resultado de discussões, nós temos dois
pontos básicos, né, que é a leitura diacrônica, análise qualitativa e a leitura comparada, que se trata da análise quantitativa, onde nós temos a análise das medidas geométricas e topológicas de João Pessoa no cenário brasileiro. Aqui mostrando um pouco a questão da origem do núcleo histórico de João Pessoa, né? Essa questão da ligação do rio Sanhauá, que é importante afluente do rio Paraíba, e a ligação do mar, né? A chegada dos navios que vinham de Portugal, né? Esse como polo de comércio, né? Onde a cidade começou a se formar aqui nesse núcleo histórico, diferente de outras cidades brasileiras, né, que foram colonizadas às margens do oceano. João Pessoa surgiu o núcleo histórico às margens do rio Sanhauá, a 70 quilômetros da costa. Aqui também trazendo um pouco mais detalhado, né, o crescimento da cidade, né, aqui o rio Sanhauá, essa parte mais orgânica, né, onde a cidade começou, na cidade baixa, né, voltada às atividades portuárias e comerciais, exatamente às margens do rio Sanhauá, e essa parte da cidade alta sobre o platô, onde se concentravam funções religiosas e administrativas, né? Uma divisão que reproduz um padrão recorrente do urbanismo colonial português, observado também em outras cidades do Nordeste brasileiro. Até meados do século XIX, João Pessoa apresentou, assim, um crescimento urbano limitado, mantendo sua expansão próxima ao núcleo fundacional. Bom, então, como o Ricardo comentou, a gente percebe aí esse núcleo fundacional perto do rio, com uma malha mais irregular, e na cidade alta já a gente percebe essa malha mais regular, principalmente aí fruto dessa topografia da área. Aqui, como destaque, a gente tem a Rua da Areia, que está demarcada no mapa, onde ela é um forte eixo estruturante e articulador ali nos primeiros séculos. E mais acessível também a malha urbana, porque apesar de ter alguns eixos segregados, a gente percebe aí a partir da escala do mapa que essa escala favorece deslocamentos a pé. Então, assim, apesar de ter esses eixos mais segregados, a gente consegue ter essa acessibilidade em todo o espaço. Pode passar. Aqui em 1923, a gente já percebe como a cidade ela se expande, porém ainda de um modo mais limitado. Então, tem essa expansão urbana mais lenta comparada com outros anos. E nessa imagem, a gente já percebe a localização de alguns equipamentos urbanos, tanto de administração quanto religioso, que era o principal ali da cidade alta, como o Ricardo comentou. E a gente tem em 1923 a abertura da Epitácio Pessoa, que vai ser extremamente significativa para essas novas direções do crescimento urbano da cidade. Aqui, né, referenciando exatamente através dessa imagem o que a Mariana acaba de falar, né, e exatamente a questão da cidade baixa, né, que foi acontecendo de forma mais orgânica que as margens do rio, e no platô mais elevado, a conformação da cidade mais elevada, da cidade alta. Aqui também nessa imagem nós temos uma imagem histórica, né, que retrata a construção dessa importante avenida que mudou realmente os rumos da expansão urbana da cidade, que se trata da Avenida Epitácio Pessoa na década de 1920 e 1930, né, que produziu a formação de novos bairros e a valorização da região leste. Bom, então, como eu falei para vocês, a abertura foi um marco da Epitácio Pessoa, e aqui a gente já consegue ver esses desdobramentos da concepção de novos eixos na cidade. Então, existe esses novos eixos como Epitácio Pessoa, e há esse deslocamento aí de expansão urbana em direção ao mar. Esse surgimento de novos eixos, como a Epitácio e a BR-230, que está enmarcado, entre 30 e 63,
corrobora com o boom da expansão urbana de João Pessoa e também o fato de que corrobora os estudos de Vilaça, onde ele comenta que umas das principais direções do crescimento urbano é o oceano e também o surgimento de rodovias. Aqui a gente tem a BR-230 em João Pessoa e só uma foto da situação atual da rodovia e indicando como ela foi um marco aí na fase de crescimento acelerado da cidade. Já de 1992 e 2020, trazendo aí essa grande expansão urbana que ocorreu justamente após a consolidação desses eixos estruturantes. Então, nas primeiras décadas do século XXI, irão expressar esse acentuado processo também, junto com a expansão, de periferização com a malha urbana mais fragmentada, e principalmente nas bordas, como vocês podem ver nos mapas de integração axial global. A expansão urbana também vai afetar as dinâmicas do centro antigo, que antes tinha esse núcleo muito bem localizado e consolidado. A cidade ela tem novas centralidades, surgem novas centralidades na cidade, principalmente aí nas imediações da Epitácio e da BR. Aqui a gente tem justamente um gráfico dessa expansão urbana da cidade, com foco aí em 1963, com essas novas avenidas, e a partir daí um crescimento bem exponencial. Pode passar. Com relação às variáveis geométricas, como vocês viram, a cidade ela vai se expandir em termos de área, também vai aumentar o número de eixos e de segmentos, mas, em contrapartida, tem essa integração global em relação à acessibilidade da cidade, diminui consideravelmente. Então, a gente tinha uma acessibilidade mais alta ali, 0,9, e a partir aí de 1954, essa integração ela diminui consideravelmente a medida, e existe uma zona de estabilização entre 85 e 2020, com a integração que varia aí nas proximidades de 0,4. Aqui é só um geral dessas medidas que a gente obteve. Eu marquei as principais para vocês observarem, principalmente que à medida que a cidade cresce, existe essa diminuição da integração. E quando vocês comparam aí essas variáveis geométricas de compacidade A e B, elas se tornam relativamente estáveis aqui ao longo do século XX, o que parece apontar para um sistema que manteve uma relativa unidade de padrões implantados nesses acréscimos urbanos. Mas também quando a gente observa sinergia e inteligibilidade, que tem a ver com a legibilidade urbana, a gente percebe uma recuperação nos últimos anos, até expressiva aí para a sinergia. Então, a gente pergunta, não havendo mais expansão tão expressiva, ocorreria um refinamento dessas articulações? Pode passar. E aqui são as medidas do contexto brasileiro, só para comparar. Então, se no cenário nacional os números continuam em declínio, como vocês podem ver desses números marcados aí em vermelho, na medida em que as cidades crescem, esses valores já em João Pessoa se estabilizaram, como vocês viram na tabela anterior. Pode passar. Aqui uma síntese dos valores principais, então, a dimensão topológica, por sua vez, vai reforçar essa perspectiva em algumas medidas, mas também essa melhoria para João Pessoa e em outras. Então, com relação à média do Brasil, como eu falei, em constante declínio, já em João Pessoa a gente tem algumas medidas aí estabilizada e constante, e alguma até recuperação expressiva, tanto em sinergia e inteligibilidade nos últimos tempos. Então, estaria João Pessoa traduzindo uma mudança temporal em favor da recuperação de mais refinados padrões de desempenho configuracional? Esse trabalho ele tem como considerações finais justamente percebeu que a morfologia urbana indicou
que a topografia foi essencial para o núcleo inicial urbano, como vocês viram, essa divisão aí entre cidade baixa e cidade alta, mas que as intervenções com grandes avenidas, que foi o caso da Epitácio e da BR, reestruturou essa hierarquia urbana, e também surgiram novas centralidades, aí já entra no tópico de centralidades. Então, com o surgimento de novas centralidades, há esse enfraquecimento da centralidade do bairro centro. E surgem novos atratores, consequentemente, novos atratores a partir desses novos eixos estruturantes. Diferente da maioria das cidades brasileiras, que continuam se desarticulando, a gente observa aí em João Pessoa quase que um freio à fragmentação e à melhora de algumas medidas. Como eu falei, dá indícios de um refinamento da malha urbana internamente ao que já foi ali expandido com o tempo. E o diagnóstico desse trabalho, ele pode servir como base para novos indicadores no planejamento urbano, a fim de promover uma maior integração da cidade de João Pessoa entre o rio, o estuário e o mar. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho. É isso. Obrigada. Obrigado. Da expansão urbana, mas para além disso, né? Como se dão os mecanismos de integração, fragmentação urbana, e como a sintaxe se presta, né, a esses elementos, e descobrindo coisas até com ferramentas tradicionais já utilizadas, consolidadas e já bastante difundidas no âmbito da sintaxe. E o que mais me coloca assim como um curioso da sintaxe também, né, esse permanente curioso da sintaxe, é que nós estamos utilizando sempre essas ferramentas tradicionais e descobrindo coisas novas, né, e descobrindo coisas até surpreendentes, né. E aí, assim, eu gostaria até de, antes de abrir, né, a sessão para perguntas, etc., lançar aí um questionamento a respeito também dessas descobertas de vocês nesses trabalhos que dizem respeito à expansão urbana. Me parece que há uma concordância, que é uma tendência de cada vez mais dessas cidades, por menores que sejam, de se fragmentarem cada vez mais, e principalmente nas suas bordas urbanas, né? E, claro, eu vivencio isso no sentido dessa questão de cidades pequenas, porque elas também estão cada vez mais se fragmentando. Eu estou trabalho numa cidade de sertão do Rio Grande do Norte, uma cidade de 30 mil habitantes, mas que apresenta graves problemas de caminhabilidade, novamente um sistema viário mesmo, nas suas áreas mais consolidadas e principalmente nas áreas de expansão, realmente pensado para o veículo, né, cortada por uma BR, aliás, por duas, inclusive, né? Então, me parece que dentro desse cenário há uma tendência de receber esses efeitos de um processo de fragmentação que até digamos assim, até o final dos anos 2000, parecia ser privilégio das grandes cidades. E, na verdade, elas estão se reproduzindo nas cidades menores, né? Mas a minha pergunta tem a ver justamente com isso. É algo que François Acha discute, fala de um processo de metapolização e não metropolização, ou seja, à medida do crescimento, essa fragmentação vai trazendo outros cenários muito localizados, né? Magnetizados por subcentralidades, como se fossem subcentralidades até mesmo apartadas de uma centralidade maior. E aí ele vai chamar isso de um processo de metapolização, né, ou não de metropolização. A pergunta que eu deixo, inclusive em termos transversais, e aqueles que quiserem responder, como é que a sintaxe, dentro da descoberta de cada trabalho,
né, e dessa percepção do processo de fragmentação, pode nos auxiliar em termos de planejamento urbano nesse processo, nesse fenômeno que traz, magnetiza outras centralidades e, ao mesmo tempo, fragmenta territórios, né? Qual o papel da sintaxe no âmbito do planejamento urbano a partir dessa percepção? Ou seja, estamos passando por um processo de fragmentação cada vez maior, mas como a sintaxe, em termos de leitura do espaço, pode nos ajudar a trazer de volta um debate sobre planejamento, né? Então, é uma pergunta que eu faço transversal, evidentemente, para justamente começar nosso debate, mas deixo à vontade quem quiser se colocar aí como alguém que quer responder, né, desses que estão apresentando trabalho. Acho que Flávia levantou a mão, né, Flávia? Você Foi, mas era pode. pergunta que eu tinha também, não era responder a Certo. sua, não. Não, não tá certo, mas eu acho que a gente pode fazer uma sequência, né? É, fica à vontade. Certo, eu vou ter que sair daqui a Uhum. 5 minutos, mas espero que dê tempo. Uhum. Queria dizer que as apresentações foram muito boas, muito obrigada, as apresentações aqui da sessão. Eu tenho uma pergunta que é basicamente a continuação da de Rodrigo, que principalmente para Mariana e para Ricardo, que trabalham com muitas medidas e tudo de expansão, que a avaliação, acho que a avaliação que vocês fazem é muito boa, muito completa, essa avaliação pós-ocupação, porque de certa forma o que vocês fazem é uma avaliação pós-ocupação, mas como, a partir dessa avaliação de pós-ocupação, pode-se achar padrões para criar cenários para o planejamento urbano. Então, eu tenho essa pergunta, porque ela é muito importante, mas como isso pode ser usado, de fato, eu acho que vocês comentaram, de criar ferramentas para o planejamento urbano. Mas essa ferramenta para o planejamento urbano, ela surge a partir de descobertas que vocês fazem, e não a partir só das medidas. Como essas medidas podem ser, de fato, traduzidas em ferramentas? Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta é bem técnica, de sintaxe, também para vocês dois, que é uma coisa sobre usar Naim e Nash quando a hierarquia é tão cara para vocês. Por quê? Usar Naim e Nash quando a hierarquia é tão cara para vocês e o Naim e Nash achata a hierarquia. E a hierarquia é uma das coisas mais importantes que pode se descobrir para a expansão e para encontrar esses padrões. Então, e principalmente porque usar as médias. A média de Naim eu até entendo, mas por que usar a média de Nash? Se Nash é uma medida de cauda longa, né? Em português é cauda longa, né? Então, a choice, na verdade, é uma medida de cauda longa, o Nash achata essa medida de cauda longa. Por que usar a média se a média não é relevante? Por que usar a média na comparação? E não o máximo, a mínima, coisas que podem ser. Então, tem essa pergunta muito técnica e a outra que é uma complementação da de Rodrigo. Bom, então, Obrigado, Flávia. respondendo um pouco, acho que a pergunta principal que atravessa tanto o questionamento de Rodrigo quanto o de Flávia, eu acredito que o uso da sintaxe ela pode contribuir, principalmente assim, a gente observando essas diferenças, essas medidas ao longo do tempo, pode contribuir, por exemplo, na melhoria também, assim como o Rodrigo falou, da caminhabilidade e também na previsão de alguns de fluxos que sejam até mesmo importantes assim para criar novos cenários mais acessíveis para a cidade. Então, por exemplo, a gente tem aí a medida de integração, onde ela traz também de algumas áreas mais integradas que atraem novos comércios, serviços, enfim, para uma determinada área. Então, à medida que a gente consegue identificar no mapa de integração áreas que estão fragmentadas, de que forma a gente consegue ali conectá-las aos outros espaços da cidade, favorecendo não só uma melhoria econômica para a cidade, já que essas áreas mais integradas atraem mais comércios, mais serviços, enfim, mas também de que forma esses novos eixos que podem ser gerados em um planejamento, ele pode costurar melhor essa malha urbana e trazer
trazer melhorias para a cidade assim como um todo. Mariana, só complementando, muito essa questão do plano diretor, né? De pensar como isso pode servir a sintaxe, como ela é importante para direcionar esses caminhos, né, em termos de planejamento urbano da cidade, né, até como uma ferramenta que pode auxiliar essa questão do desenvolvimento da cidade, apontando esses novos caminhos, né, e eu acho que isso é uma ferramenta extremamente importante, que deveria ser considerada, né, na questão do plano diretor, entendeu? Eu acho que isso é extremamente importante. Bom, e com relação à utilização das médias, eu acredito assim que a gente escolheu usar tanto as médias INAI e NASH de forma complementar ali as medidas de integração global e local. Como vocês viram, a gente analisou 7 variáveis geométricas e 7 topológicas. Essa escolha partiu principalmente para a gente conseguir comparar com esse acervo de mais de 850 cidades aí que o Valério tem. Então, usando a média, a gente identifica aí o quão acessível está, e principalmente assim, porque a gente analisou época a época, entende? E aí, por que que não usou as máximas de escolha ou a mínima? Eu acho que a proximidade até usar a média, inclusive acho que foi no de João Pessoa, ou foi no de Itabuna, por exemplo, a gente percebe é, uma diminuição da medida de integração. Já, por exemplo, da medida de escolha, a gente não vê uma diminuição tão grande, principalmente nas médias, como na de integração. Isso realmente aponta para o que a Flávia comenta desse sistema muito hierarquizado e principalmente, por exemplo, em Itabuna, a Avenida Cinquentenário. Ela, desde o início, é uma avenida integrada e estruturante para a cidade. E, assim, principalmente a cidade de Itabuna, assim, ela mantém esse nível de hierarquias muito claro. Eu acredito que a partir da média, também podendo comparar com os estudos de Valério, usando essas mesmas métricas que ele usa, a gente consegue extrair algumas leituras a respeito dessa questão da hierarquia da cidade, assim. Tá sem o áudio, Rodrigo. Tu tá sem o áudio, Rodrigo. E Desculpa, pode ser que eu perdão. desapareça. Muito obrigada pelas respostas. Pode ser que eu desapareça, porque eu desaparecer, porque eu tenho que correr isso aí. Tá bom, Flávio. Obrigado, Flávia. O professor Valério está com a mãozinha levantada aqui tem algum tempo. Professor, fique à vontade. E um prazer revê-lo. Professor Rodrigo. Flávia, na realidade era uma complementação a resposta, mas como você vai sair, talvez a gente continue depois. Não sei como. Vá, diga, vá ligeiro. Mas eu vou dizer bem rápido, tá certo? É o seguinte: uma das questões centrais do nosso grupo aqui em Brasília tem a ver com a perspectiva didática, pedagógica e de formação, tá certo? Então, o que é que a gente faz, por exemplo, nessas bases que são montadas? São os treinos e experimentações de todas as variáveis possíveis, inclusive na busca das limitações de certos perfis. O NASH, na realidade, ajuda muito pouco pela homogeneidade, se torna realmente muito similar, mas é importante que os alunos alcancem essa compreensão aplicando. A gente faz processos de comparação, bem, dentro de uma lógica comparativa entre sistemas, que é fundamental, mas existe a ideia de comparar os tempos da própria cidade. Era mais nesse caminho que tem um caráter de experimentação, de aderência, de entendimento dos processos e de limitação de várias das ferramentas diante daquilo que, em tese, é propagado, mas quando você vai aplicar, se limita. Era um pouco nisso, tá bom? Eu estou aqui nas 2 sessões ao mesmo tempo, aí... Ok, professor. E eu vou precisar sair agora, gente. Obrigada. Beijão. Ok, Tchau. Flávio, obrigado. Um abraço. Professor Valério, o senhor quer fazer alguma pergunta aqui na sessão também? Ou deixar que os outros se manifestem também? Quero não, professor. Olha, como eu sou interessado e envolvido indiretamente nos 3 trabalhos, acho que é melhor se existirem outras perguntas. Ok, professor, muito obrigado. Aqueles que estão na sessão, querem fazer mais alguma pergunta para os
apresentadores em relação aos trabalhos? Eu queria só fazer um comentário assim, porque eu acho que os 3 trabalhos eles têm atravessamentos bem parecidos, principalmente em relação à topografia e hidrografia. São 3 cidades ali que crescem cercados pelo rio. Então, como esses cursos d'água, eles são importantes para os primeiros núcleos aí fundacionais da cidade, e como isso vai repercutir também, tanto nas medidas de integração da cidade, já que a gente tem esse rio como um elemento que promove essa cidade, né, inicial, mas que também gera um certo desafio ali para a cidade em termos de limitação, limites, por criar um certo limite topográfico ali da cidade. E é isso, assim, essas similaridades entre as 3 cidades. E, E tem uma claro, coisa que é interessante, Mariana, também comentar, que é assim, que esse processo é tão visível, né, atualmente em João Pessoa, que o centro histórico hoje, né, que está lá naquelas margens do rio, né, que isso não, como essas questões da sintaxe, elas não são tão trabalhadas e utilizadas pela questão como plano como ferramenta do plano diretor mesmo, que você tem uma ocupação muito irregular hoje, muito às margens do Rio Sanhauá, né? Hoje você tem uma dificuldade muito grande. Eu tive lá recentemente em 2025 e eu tive uma dificuldade imensa em chegar até as margens do rio, porque ele está muito no quintal das casas, entendeu? Então você tem essa questão que é mais voltada como polo de atração do turismo e tudo mais, que é aquela parte mais importante, digamos assim, que tem os bens de maior reconhecimento patrimonial e tudo mais, e as margens do rio, ela não foi considerada, né? Ela é tanto que na poligonal de preservação de tombamento, tanto estadual como federal, ela está na margem, ela está considerada como entorno dessa área tombada, desse sítio tombado, né? E não existe hoje normatização específica que trate dessa questão do entorno. Então, por mais que isso componha a paisagem do centro histórico como um todo, né, que não é só o rio, né, mas assim, que ele tem uma força muito grande, como a Mariana colocou, nesses 3 cenários, né, essas margens do rio precisam ser tratadas, né? Então, esse desenvolvimento desse eixo que foi em direção ao mar, outros polos, outras centralidades foram surgindo e a inicial foi sendo esquecida cada vez mais, entendeu? Porque tinham outros polos de interesse, outros pontos de atração, não é? Outras questões que envolvem até a questão mesmo de valorização, né? Do solo urbano mesmo, como um todo, né? Eu acho que isso é bem interessante e é bem visível para quando a gente chega, é bem perceptível mesmo, né? Que a gente sente esses 2 momentos, né? Um antes e um depois da construção da Avenida Epitácio Pessoa, né? Foi um boom muito grande em direção à praia, né? Porque as pessoas iam era uma área muito voltada para famílias mais abastadas, né? Porque era distante, não é? Quer dizer, o deslocamento não era fácil. No momento da abertura, isso você criou um caminho muito mais aberto, muito mais fluido, muito mais fácil de acessar, né? Então, assim, em volta daquela avenida, né, outros polos, outras centralidades foram surgindo, né? Com outros serviços que foram surgindo, né? É como se fossem micro-organismos ali em volta, né, daquela grande avenida. Isso é muito visível para quem chega em João Pessoa. E eu me surpreendo, né? Eu sou de lá, de João Pessoa, né? Mas eu já tô fora de João Pessoa, assim, há muitos anos. Mas eu sempre tô lá, né? Até eu falo pro Valério que eu vou lá para renovar o sotaque, né? Pelo menos assim, uma vez por ano tem que estar lá para manter o sotaque vivo, né? Mas assim, eu me surpreendo cada vez mais com essas polaridades, né? Ricardo está falando uma coisa certa. Eu morei 12 anos em João Pessoa, Ricardo. E é só sair de lá para, enfim, para mudar de trabalho e vim para Natal. Sou de Natal, mas moro em Natal hoje por conta do meu trabalho, né? Mas fica mais acessível para o meu trabalho, que é no interior do Rio Grande do Norte. Mas o que você falou é interessante também na medida em que a gente começa a entender, através da ferramenta, principalmente de integração e escolha, né? Os deslocamentos das centralidades também, né?
eu, pelo menos, meu objeto de análise dentro foi de Cidade Natal e no doutorado, e aí a gente observa como esse enfraquecimento de uma centralidade principal para dar lugar ao fortalecimento dos níveis de integração para uma outra centralidade. Hoje, em Natal, a maior centralidade que nós temos é o bairro de Lagoa Nova, e já foi um dia o centro da cidade, né? Mas essa transformação, quer dizer, o centro da cidade, cidade alta, na verdade. Mas como nesse período eu fui fazendo meu campo e tudo mais entre 2017 e 2018, como há uma coincidência entre o enfraquecimento dos níveis de integração da cidade alta e fortalecimento dos níveis de integração da Água Nova, isso coincide, por exemplo, na cidade alta com o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais dentro da cidade alta hoje. Enfim, a gente tem um cenário bastante lamentável, que um dos nossos núcleos principais, se não o núcleo principal, que é a cidade alta, ela está realmente de maneira, assim, de maneira bastante lamentável de dizer, abandonado mesmo. Né? Ou seja, é algo que coincide com um pouco do enfraquecimento daquilo enquanto núcleo de integração também, né? Dando lugar, enfim, Lagoa Nova hoje é os principais shoppings, os principais galerias de lojas, né? Onde está a Arena das Dunas, todos esses equipamentos de grande impacto, puxando também puxados também por essa transformação do núcleo de integração para níveis mais elevados, né? E é interessante observar, nessa perspectiva diacrônica, como é que esses núcleos de integração se deslocam na cidade, né? Mas alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Pois bem, gente, acho que não, mas quero agradecer aqui a todos pelos excelentes resultados desses trabalhos, e a Citax continua dando bastante resultado interessante de análise urbana, de pesquisas na área de evolução urbana, né, etc., em outras áreas, né, e vocês demonstram isso dentro da aplicação do ferramental. Eu quero agradecer também aos organizadores por esse convite para mediar a sessão e novamente reforçar que o evento, como um dos eventos mais importantes, né, na área de sintaxe, hoje o Sintaxe Brasil tem se tornado. E reforçar que cada vez mais vejo também uma grande aderência maior, uma popularização maior do ferramental e também da metodologia da sintaxe para diversos prismas de análise urbana, né, de diversas variáveis. Então, parabéns a todos e vou desejando para vocês também uma boa sexta-feira, um bom evento. Obrigado mesmo. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, gente. Boa Parabéns. tarde, tchau, gente. Um abraço. Gente, antes Quer de fazer a foto? encerrar, Oi. a A gente foto, podia. gente. Desculpe. A foto. Foi mal. Desculpa aí, gente. Aí só quem puder ligar as câmeras para a gente só tirar um print da reunião. Pronto. Ok, pessoal. Muito Obrigado. obrigado. Um abraço. Bom evento.